Hoje nós vamos falar um pouco a respeito então de sabedoria do Egito. Lógico que o que vamos fazer é aproximadamente 50 minutos de palestra, então eu espero poder ser concisa, sintética o suficiente para passar para vocês uma ideia. Falarmos das leis herméticas em 50 minutos é qualquer coisa como um prodígio, né? Porque é um assunto para se falar a vida inteira. É curioso que eu me recordo que quando, muitos anos atrás, quando comecei a conhecer a filosofia, e tinha ouvido falar sobre essas leis herméticas, disse que Hermes Trismegisto, que era um grande sábio egípcio, pretendia explicar toda a forma de funcionamento do universo através dessas leis. Honestamente, eu imaginei que fosse uma enciclopédia, porque todo o funcionamento do universo, e na verdade são 7 frases muito pequenas. E obviamente, em se tratando de frases tão pequenas, os significados são muito profundos. É uma relação direta, uma dica, que não quer dizer que sempre seja correta, mas muitas vezes eu já verifiquei. Vocês verem que grandes sábios do passado é proporcional à sabedoria deles com a capacidade de síntese que tinham. Em geral falavam muito pouco e queriam dizer muito. Contrariamente a autores, às vezes mais modernos, não tão sábios assim, que falam muito e quando você vai querer sintetizar não querem dizer quase nada. Então a gente não tem como esgotar, nem chegar perto de esgotar as máximas herméticas numa palestra de 50 minutos, isso é óbvio. Vamos dar para vocês uma primeira visão, uma primeira abordagem, para que vocês tenham uma noção do quão grande é aquilo que há para se saber. Todo mundo conhece aquela famosa frase de Sócrates, o filósofo grego, que ele diz que só sei que nada sei. E a gente acha isso uma coisa, bom, é engraçado isso, que sentido tem isso? Dizer isso com honestidade, só sei que nada sei, exige muita sabedoria. Em geral, a nossa petulância, a nossa vaidade acha que sabe muita coisa. Para você dizer só sei que nada sei, você tem que ter uma noção do tamanho daquilo que há para saber, que não é pouco. E falar isso, então, com conhecimento de causa, presume que você vislumbrou o universo de coisas que há para serem conhecidas. Cada vez que eu descubro um novo autor, cada vez que vislumbro um novo aspecto da filosofia tradicional, fico impressionada de ver o que há para saber. E cada vez mais a gente tende a perceber que sabemos mesmo muito pouco. Então esse vislumbre é que a gente pretende fazer hoje. Falar um pouco bem basicamente a respeito de Hermes Trismegisto. Essa figura é a figura do deus Tote egípcio, que é nada mais do que a transformação de Hermes Trismegisto num deus. Isso é muito comum em várias tradições, que um ser que foi muito impactante, muito especial, seja depois incluído no seu panteão. A Índia, aliás, é engraçado isso, porque a Índia e o Egito guardam uma certa semelhança no fato de que são civilizações repletas de deuses, onde tudo é sagrado. E há muito, no meio de todas essas divindades, seres que estão intermediários entre os deuses e os homens, que são seres humanos, mas já de alto grau. Os rishis indianos são assim também. Rishis são seres humanos quase que divinos, ou seja, eles vislumbram dentro do seu panteão uma continuidade do homem até Deus. Então nós vamos conhecer um pouco a respeito desse Hermes Trismegisto. Muito pouco mesmo, porque se vocês forem olhar do ponto de vista histórico hoje, a maioria dos historiadores acreditam que ele nem tenha existido. Que esse nome talvez tenha sido um nome genérico para vários sacerdotes, vários hierofantes, vários sábios. Eu acredito que o nome seja genérico, porque isso é muito comum. Vocês vão ver, para todo lado acontece isso. O nome não pertence a um único personagem, é uma série deles. Mas nem por isso deixa de acreditar que ele existiu. Por uma coisa muito simples, por um princípio ocidental, nosso, cristão, muito simples, que para mim me mostra isso de forma muito clara. Pelas vossas obras vos conhecerei. É um impacto histórico muito grande para ter saído do nada. Para alguém deixar algo que impactou tanto a história da humanidade, da forma como Hermes Trismegisto deixou, tem que ser alguém de uma estatura muito grande. Grandes revoluções históricas não nascem de ninguém, do nada, de compilação de opiniões. O homem é do tamanho do rastro que ele deixa no mundo. Então é muito difícil alguém me dizer que tantas obras fantásticas, Lao Tse é outro que se questiona, tantas obras fantásticas, por exemplo, no Lao Tse, o taoísmo saiu do nada. O Tao Te Ching saiu do nada. Não, tem que ter sido um homem do tamanho daquela obra. Porque qualquer homem não conceberia algo tão complexo e tão delicado e tão profundo. Então, particularmente do ponto de vista da filosofia, as duas coisas não se excluem. Deve ter tido um monte de Hermes Trismegistos, porque é um nome genérico. Trismegisto significa aquele 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio.
mas também deve ter havido um, que foi o grande mestre. Hoje a gente fala a respeito de uma coisa que está muito fechada, que ela está hermeticamente fechada. Curiosamente, esse nome veio dos mistérios herméticos, porque ele era tão cuidadoso com o seu conhecimento, se diz que só passava estritamente o conhecimento àquelas pessoas que tivessem uma base moral sólida para portá-lo. Esse é o tipo da coisa que hoje fica complicado para a gente, na nossa vaidade, um pouco intelectual, entender. Parece que é restrição do conhecimento. Platão já falava sobre isso, que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. O conhecimento exige uma base moral que garanta para que você vai usá-lo. A tradição hermética tem uma frase que é muito famosa, que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então é um conhecimento transmitido realmente de boca a ouvido, de mestre a discípulo. Esse Hermes Trismegisto, a gente não pode nem falar a respeito de data, porque como se não se chega a um acordo nem se ele existiu, que dirá data. Agora existe um fato curioso que se comentava muito na época do Renascimento. Para quem conhece algumas catedrais renascentistas italianas, vocês vão perceber que de vez em quando aparece a figura de Hermes Trismegisto dentro dessas catedrais. Aliás, às vezes até antes, porque havia uma relação muito grande entre a alquimia medieval e o hermetismo. E normalmente os construtores de catedral eram alquimistas. É a chamada arquitetura real, arquitetura sagrada, eram alquimistas. E todos eles prezavam muito a figura de Hermes Trismegisto. Então eu mesmo pesquisando já achei umas 3 gravuras de vitrais de catedrais cristãs com a figura de Hermes Trismegisto. E uma delas, particularmente, que fica na Itália, dele dialogando com Moisés. Não sei exatamente em que fonte se baseou isso, mas diziam que ele teria sido mestre de Moisés. Se isso tem algum fundamento, eu não saberia dizer, mas a datação aproximada que se dá a Moisés é 1250 anos antes de Cristo. Então, se existiu um personagem, que creio que existiu, talvez tenha sido por aí, 1250 anos antes de Cristo. É uma curiosidade, porque se vocês imaginarem, na época, durante todo esse período, os próprios egípcios não tinham obra de Hermes Trismegisto nenhuma. Isso foi reservado e parece que passado de maneira muito secreta. Até que quando começa a entrar o período cristão, o iniciozinho ali da transição da Idade Média, começa, sabe-se lá por que cargas d'água, a aparecer algo da tradição hermética. Sobretudo 2 coisas que nós vamos ver, que é um conjunto de textos herméticos, que é chamado de corpos herméticos, que começou a circular muito secretamente pela Europa lá pelo século I, II. Curioso, né? Onde é que estava isso? Se vocês considerarem 1250 até 100 e poucos depois de Cristo, o que são isso? 14 séculos? E mais tardiamente ainda, um material que nós vamos ver já já, que é a chamada Tábua de Esmeralda, que essa começou a ser conhecida lá pelo século VII, 600 e alguma coisa. Então é interessante, gente. Vou contar para vocês uma coisa que acho que muitos já devem ter ouvido falar sobre isso. Os alquimistas medievais eram hermetistas. Sabe aquela história que a gente vê, que às vezes até ficou retratada um pouco na literatura infantil, deu origem um pouco ao imaginário sobre o mago Merlin, que são aqueles magos com aqueles chapéus pontudos, cheios de estrelas, e naqueles laboratórios estranhos, querendo transformar chumbo em ouro? Aquilo é uma imagem que provavelmente foi criada pelos próprios alquimistas. Para quê? Para fugir da Inquisição. Ajuda, Renata? Quer colocar uma aqui? Por quê? Motivos óbvios. Transformar chumbo em ouro não lhe dava fogueira. A ambição era uma coisa perfeitamente aceitável. Agora, a busca da sabedoria egípcia era imperdoável. Então o hermetismo tinha que ser escondido sob uma aparência de estudos, digamos assim, científicos, físicos, que não tinham grande problema, não enfrentavam grande resistência. Então vocês vão ver que o chumbo que eles queriam transformar em ouro era o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Para quem conhece um pouco, e inclusive eu tenho uma palestra sobre isso, se tiverem curiosidade, no YouTube. Vocês devem saber que as nossas palestras existem todas gratuitas no YouTube. Eu tenho uma palestra sobre alquimia medieval, que gosto muito desse assunto. Vocês vão ver que eles eram todos fundamentados em hermetismo. Eram hermetistas. E esse conhecimento começa a florescer, então, na Europa, aí pelo início da Idade Média. E estoura na época do Renascimento. Basílio Ficino, imaginem vocês que ousadia. Dos primeiros livros que ele traduz é exatamente o Corpus Hermeticum.
Ele traz à tona e dá conhecimento a esse corpus hermético. Era muito ousado. A chamada Academia Platônica de Florença, além de platônica, era hermetista também. Então há aí muito daquilo que foi trazido de Constantinopla, Bizâncio, que vocês sabem que houve esse contato muito forte aí na época em que houve a invasão dos turco-otomanos, muito que veio de lá era hermetismo. Porque aquilo que havia sido esquecido no Ocidente, no Oriente Médio, continuava vivo. Então houve várias fontes que trouxeram à tona, do próprio alquimia, do próprio contato com o Oriente Médio, o hermetismo egípcio. Nós podemos dizer que o Kybalion é um extrato das duas coisas, de corpus hermético e sobretudo de tábua de esmeralda, muito de tábua de esmeralda, que é um texto bem pequenininho, onde se extraiu, se sintetizou as 7 leis fundamentais de organização do universo. É bem ambicioso, né? 7 leis fundamentais de organização, sabe de quê? De tudo o que você possa imaginar. Hermes Trismegisto diz, com essas 7 leis conhecerás tudo o que pode ser conhecido. Óbvio que aí deve haver várias chaves. Helena Blavatsky, que é uma pensadora brilhante do século XIX, ela dizia, um mito legítimo tem pelo menos 7 portas, 7 chaves. E você constata isso, que é uma coisa curiosíssima, gente. Peguem um livro muito simbólico, leiam agora, aí marquem a data na sua vida, daqui a 10 anos lê de novo. Se você, nesse ínterim, cresceu como ser humano, daqui a 10 anos vai te parecer que é outro livro. Recomendo, inclusive, guardar o mesmo exemplar, para você não achar que está lendo outra tradução, porque aquele que você leu não tinha isso, tinha, está lá marcado por você. Porque é impressionante como abrimos portas fora, quando abrimos portas dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Isso é um princípio bastante curioso e que se verifica de fato. Né? Então esse é o nosso amigo. Isso é uma escultura já bem tardia, ninguém faz a mínima ideia de como era Hermes Trismegisto. A escultura já da era cristã, essa já é uma réplica, era cristã não, isso é anterior, é 5 séculos antes de Cristo, mas é uma réplica do que teria sido alguma lembrança remota de Hermes Trismegisto. Aqui nós temos também uma réplica da Tábua de Esmeralda, onde se colocam frases muito enigmáticas e algumas das máximas do Kybalion estão aí. Como eu falei para vocês, no corpus hermético, e também se diz que o livro dos mortos egípcio teria sido feito com uma profunda influência de Hermes Trismegisto. Agora vamos entender o que é livro dos mortos egípcios, que nesse nome não tinha, diga-se de passagem. Livro da saída da alma à luz, o livro da oculta morada, não era um livro, era um conjunto de conhecimentos e preceitos mais transmitidos pela tradição oral, que diziam o que acontece com o homem após desencarnar. Agora, os egípcios tinham uma visão que nós podemos tê-la também, porque continua muito atual, de que o maior mal do homem é o esquecimento. Então eles diziam, não adianta a gente conhecer tudo isso, quando chegar próximo da morte vamos esquecer tudo. Então cada vez que uma pessoa tinha necessidade de relembrar, queria garantir que não esqueceria, mandava escrever o seu livro dos mortos. Então vocês vão ver que o que a gente conhece, quando você pega a edição do Livro dos Mortos, que por sinal tem uma bela introdução de Carl Jung, que gostava muito desse livro, o Livro dos Mortos, ele tem uma série de vinhetas que são uma compilação de vários papiros que foram encontrados em múmias, em geral de escribas, de Anne, de Nu, de um monte de gente. Isso foi compilado, as histórias são parecidas, similares, mas não é um livro. É uma compilação desses papiros que foram encontrados junto ao peito de vários desses escribas mumificados. Tá? Você mandava escrever o seu livro dos mortos, para garantir que você não esqueceria. O que você tinha que relembrar antes de chegar diante do peso do coração do morto, que era o Aduate, o que você tinha que falar na sua confissão negativa, o que você tinha que implorar ao seu coração. Aqueles que queiram, ali na entrada, inclusive a gente tem um pedaço de um desses papiros, que é aquela imagem maravilhosa do peso do coração do morto. E depois, quando se chegava diante de Osíris, Ísis e Néfites, os 72 juízes do Amente, enfim, uma história complexa com muitos detalhes. E depois disso, o que acontecia para quem reencarnava, para quem não reencarnava. Então isso era um lembrete que cada um reescrevia para si. Porque o Livro dos Mortos mesmo, como tradição, assim como a história de Ísis, Osíris e Horus, tudo isso era tradição oral. Era compilado eventualmente em paredes de templos e em papiros de pessoas particulares que não queriam esquecer disso.
certo? Agora diz que quem organizou os mistérios no Egito foi Hermes Trismegisto. Então essa é a tradição oral. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, fazendo ponte com a Índia, que os Vedas, sobretudo o Rig, só foram ter redação em cerca do sexto século antes de Cristo. Isso era algo que tinha que ser memorizado pelos Brahmanes. Em geral, quando há preocupação de escrever um livro sagrado, é exatamente porque as pessoas estão com medo de esquecer, já não confiam tanto assim na sua memória, têm medo de distorcer os conhecimentos. Então é melhor reduzi-los a algo escrito do que esquecer tudo. Porque livros sagrados em épocas áureas dessas civilizações era uma profanação escrever, era uma redução. A palavra nunca consegue refletir tudo. E olha que estamos falando de uma linguagem muito mais rica do que a nossa. As línguas hoje são muito pobres. Aí era uma linguagem, o hieroglifo era uma linguagem muito rica que podia expressar muita coisa que já não podemos mais. Mas ainda assim se considerava uma redução. Tá? Bom, então, continuando, aqui um pouco daquilo que a gente chama da passagem ao longo da história do sincretismo religioso. Imaginem vocês, Hermes Trismegisto, um homem, um grande sábio, um hierofante, um sacerdote, daquilo que se chamava dos mistérios, das iniciações egípcias. Não se preocupem que já eu vou explicar um pouco essa ideia da iniciação. E a representação que foi feita dele depois da morte, que é um íbis, exatamente esse aspecto do bico fino, que é capaz de se introduzir num formigueiro e escolher a formiga que ele quer, a capacidade do discernimento. Inteligência vem de intelegere, escolher dentre, discernir, separar o bom grão, como se diz popularmente. Esse discernimento, essa inteligência, ele é o escriba dos deuses, seria aquele que anotaria as leis divinas para os homens, e sempre a representação dos deuses muito parecida, né? Com a chave Anki na mão, aquele bastão, que é o bastão de Anubis, ou Ash, que é o que enxerga na escuridão, para que ele pudesse descer aos homens e transmitir o conhecimento. Então isso foi a representação de Hermes Trismegisto como um deus. Dentro da tradição egípcia fazia todo o sentido. Agora pensem que interessante, esse Deus, esse escriba, esse senhor do conhecimento, que transmite as leis do céu para a terra, os gregos tinham grande consideração por ele. Os gregos tinham grande consideração pelo Egito. Vocês sabem que Platão andou pelo Egito, um grande filósofo tinha que ter passado pelo Egito. Era uma questão fundamental. Mas os gregos sabiam que se eles colocassem uma deidade com essa aparência, para os gregos não significaria nada. Porque a mentalidade de um grego é muito mais racional do que o egípcio, que é muito mais intuitivo. Então o grego ele adapta o espírito de Hermes Trismegisto para uma figura que já seria muito mais compreensível para o grego, que é a figura de Hermes, o deus que comunica também, o deus mensageiro, que comunica céu e terra, que é esse nosso amigo aqui, que depois vira Mercúrio em Roma, o deus que carrega esse bastão ou caduceu na mão, que representa o próprio homem, esse caduceu, o aspecto físico, psíquico e espiritual, que quando se alinham se torna uma ferramenta na mão de um deus, do nosso próprio Deus interior. Então vocês vão ver que Hermes, ou Mercúrio entre os romanos, é uma adaptação ao espírito greco-romano de Tote, porque eles sabiam que os gregos tinham uma outra mentalidade. Percebam que só isso já daria uma palestra, gente. Por quê? Porque imaginem vocês que nós somos riquíssimos em criações, mas nós não criamos os nossos próprios símbolos. Para termos um símbolo para o conhecimento, para o discernimento, precisamos usar algum símbolo antigo. Nós inventamos ferramentas capazes de simular os primeiros momentos do universo, aquele acelerador de partículas que nós conhecemos, que descobriu o bóson de Higgs. Nós calculamos aproximadamente a distância com que um cometa vai passar da Terra. Fazemos coisas fantásticas, mas não soubemos construir os nossos próprios símbolos, de tal maneira que a nossa sociedade pudesse entendê-los. Então a gente trabalha com símbolos emprestados. É curioso isso, né? Então é o mesmo Deus que foi depois transmitido para uma imagem mais adequada a uma mentalidade. Amo os gregos, amo os romanos, mas com certeza não eram intuitivos como eram os egípcios. Eram mais racionais, precisavam de algo que para eles fosse mais palpável. Não entenderiam um Tote. Então isso foi adaptado e recriado através da mentalidade órfica grega, foi recriado o Tote na forma de Hermes e depois de Mercúrio. Bom, continuando, também bem básico para que a gente entenda, a Idade Média, vocês sabem que até os reis, Carlos Magno era analfabeto, vocês sabiam disso?
Ele tinha que, os seus escribas, os seus conselheiros, tinham que escrever os seus títulos, porque ele só sabia fazer um rabisco. Se até um rei, aliás, talvez o maior rei que houve na Idade Média, porque a Idade Média praticamente não teve reis, não sabia nem escrever o seu nome, imaginem vocês, a plebe, os servos de gleba. Quem conhecia alguma coisa ali era o clero, até a nobreza não sabia grande coisa. Então não sabiam quase nada mais sobre o Egito, mas sabiam que o Egito tinha mistérios. Isso ficou guardado, isso ecoou de uma maneira tal que até os nossos dias ainda há. Acho que toda vez que aparecia alguma pessoa estranha, que eles achavam que era meio bruxo, rondando ali os feudos, eles diziam, deve vir do Egito. Ou seja, eu não sei nada, mas eu sei que aquele pessoal tem alguma coisa estranha. Ou seja, isso ecoou a tal ponto que chega aos nossos dias. Hoje, quando você quer passar alguma ideia de que alguma coisa é meio esotérica, eu costumo brincar com os meus alunos que nós somos hoje tão superficiais que não entendemos realmente o que é esotérico. Nós temos o esquizotérico. Então, você quer fazer aquela lojinha que parece assim meio exótica, você vai lançar a mão de quem? De Índia e de Egito. Vai encher de adereços egípcios e vai colocar uma raga indiana tocando lá dentro. Né? Aqueles semitons enlouquecedores que eles usam. Enfim. Porque a gente não sabe nada, mas sabe que a coisa ali era meio diferente. Eles tinham mistérios. Tá? E isso perdurou ao longo da história e ainda está presente nos nossos dias. Vocês imaginarem como é que uma civilização projeta uma imagem desse tamanho ao longo da história. Tá? Que tamanho devem ter sido? No Cairo eles dizem, o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Porque é impressionante, elas vão deixar de existir, já estão deixando, foram muito destruídas, mas olha, é impressionante a durabilidade. Se vocês considerarem a quantidade de pedras que foram tiradas daquelas pirâmides da meseta de Gizé para construir a própria cidade do Cairo e não conseguiram acabar com elas. Vocês imaginam a vontade de um homem que deixou um rastro desse tamanho? E nem querendo muito as pessoas não conseguiram destruir? É impressionante o Egito, muito impressionante. É como se vocês imaginassem um avião que passa pelo céu. Vocês sabem que todo avião deixa algum rastro de fumaça. Mas se for um caça, ele já foi embora há muito tempo e fica aquele traço atravessando o céu. Você olha e diz, não foi qualquer teco-teco que passou por ali, né? Foi um caça. E um homem que deixa um rastro desse tamanho, uma civilização. Isso é uma civilização de porte, porque por muito que se quisesse, não se conseguiu apagar o Egito. Nem a imagem que ficou ecoando ao longo da história. Então a sede dos mistérios é a sede das iniciações. E aí nós vamos tentar entender, na medida das nossas possibilidades, o que seriam esses graus de conhecimento que nós chamamos de iniciações. Também hoje é uma palavra que de vez em quando se usa, está na moda. Eu tenho muito medo de palavras que entram na moda, que em geral elas não significam nada. Eu tenho um medo terrível quando as pessoas começam a pegar conceitos orientais do tipo do karma. O karma então virou qualquer coisa, coitado. Que pena do karma. As pessoas estão ali sofrendo, apanhando, totalmente passivas, sem fazer nada. É o meu karma. Meu Deus do céu. Qualquer sábio indiano rolaria no túmulo 1000 vezes, ainda bem que eles eram cremados, não iam para o túmulo. Então os conceitos são muito esvaziados. De vez em quando se fala sobre essa questão das iniciações, mais um clique. Muito básico, dentro de uma palestra que se propõe a ser de 1 hora ou menos. Imaginem vocês o seguinte, recentemente vocês devem ter visto sair nos jornais que se encontrou no interior da Espanha, mais uma vez, que isso não é a primeira vez que se fala isso, mas esse foi um dos mais longínquos, que se achou um determinado local que provavelmente acamparam homens de um desses ancestrais hominídeos que sempre se procura por aí. Eles acharam uma coisa que eu achei muito interessante, muito impressionante. Eles acharam restos de pedra que com certeza não tinha nenhuma finalidade utilitária. Não era para caçar, não era para nada. Era provavelmente um pequeno altarzinho. Era finalidade cerimonial. Num ser que era um hominídeo, não me lembro o nome particular desse hominídeo, mas eu sei que era um ser que provavelmente era um precursor da humanidade com muito poucos recursos. Mas já sabia reconhecer e simbolizar de alguma forma a presença do sagrado no universo. Isso não é impressionante? Por isso que se diz, grandes pensadores costumam dizer que o homem não é o homo sapiens, o homem é um homo religiosos. Porque sapiens, você vê às vezes um chimpanzé, faz coisas impressionantes. Um gorila, você sabe que a diferença do chimpanzé para o homem é de um cromossomo, faz coisas impressionantes às vezes. Então o homem seria mais o homo religioso, porque você não vai ver um chimpanzé colocando uma pedra em cima de outro e reverenciando aquilo, vendo através daquilo o amor, a justiça, a fraternidade, ou seja, Deus. Não vai.
Essa metafísica é especialmente humana. Então se diz que quando o ser humano, num determinado momento, começa a perceber que a natureza tem um nível de complexidade que não se explica meramente através da razão, ele começa a perceber o sagrado. Recomendo a vocês, e ainda vou fazer uma palestra sobre isso, um livro árabe que se chama O Filósofo Autodidata, que é uma coisa linda. E nesse livro conta a história de um homem que foi criado selvagem numa ilha entre os animais. Ele passando por esses estágios sozinho, observando a vida, a complexidade da vida e chegando à conclusão, não, existe Deus, não é possível. Impossível. Começa a perceber as leis que harmonizam as coisas, começa a perceber que as coisas não são casuais e percebe, existe algo além daquilo que eu vejo. Existe algo nos bastidores da vida, algo além do físico, algo metafísico. E começa a representar simbolicamente isso e se prostrar diante disso. Diz que isso é um primeiro estágio importantíssimo para o ser humano. Ele começa a perceber o sagrado na natureza. Agora, Deus está lá e eu estou aqui. E eu o reconheço e sou humilde diante dele, eu me prostro diante dele. Num determinado momento, o homem continuando nesse processo, avançando nessa direção, ele começaria a perceber que o sagrado não está lá e ele está aqui. O sagrado está lá e está aqui. Porque existem atributos divinos dentro dele. Ele vê essa justiça na natureza, mas ele vê essa justiça dentro dele. De vez em quando um flash dessa justiça se manifesta. Ele vê essa sabedoria fora, mas de vez em quando ele vê essa sabedoria dentro. Ele às vezes se surpreende de ver a beleza das ideias que ele é capaz de ter, a beleza dos atos de amor, a beleza dos atos de fraternidade. Em determinado momento ele começa a perceber, bom, se eu conhecer profundamente a mim mesmo, eu posso entender um pouco de Deus? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Delfos na Grécia, né? Isso é um estágio filosófico, onde já não há mais a busca do sagrado apenas fora, há também dentro. A busca do autoconhecimento, o homem como um microcosmos, como dizia Platão. Essa busca do autoconhecimento, o humanismo próprio da filosofia, já é um estágio um pouco diferente. E num determinado momento, aqueles homens muito especiais e muito raros na humanidade, isso dizem os egípcios, vejam bem, sou uma filósofa, não estou aqui para fazer afirmações de verdades absolutas, mas os egípcios acreditavam que alguns desses homens muito especiais, num determinado momento, já não era mais Deus lá e eu aqui, não era mais Deus lá e Deus aqui. Não havia mais lá e aqui. O homem se fundia com o todo, conscientemente. Ele podia estar no mundo, mas ele se percebia como uma célula da divindade. Ele podia estar no mundo, mas ele se percebia como um dígito de Deus. Superava aquilo que no Tibete eles chamam de heresia da separatividade. Eu gosto muito de uma imagem indiana, que é a imagem do Sutratma, que eles dizem que todos os seres são como contas de um colar. E passa um único fio por dentro de todos eles, que é o divino, é o sagrado. E quando você percebe a tua essência, percebe que é a mesma essência do universo. E supera a separatividade. Isso era iniciações, é algo muito difícil. Porque o homem se sente uma gota d'água penetrando no oceano. É uma consciência dele como uma célula de um ser muito maior. E isso é uma revolução de consciência, muito além do que um homem comum poderia alcançar. Mas diz que através da superação, ao longo de uma trajetória muito grande da filosofia, num determinado momento o homem chegaria à sabedoria. Isso gera um sistema tipo mosteiros, sistemas iniciáticos, era uma aceleração da evolução humana enorme, mas com uma única razão, para se comprometer a guiar a humanidade. A única causa tinha que ser a fraternidade, renúncia a qualquer interesse pessoal. Então vocês percebem que não era um sistema para qualquer um. Mas se diz que havia alguns homens que alcançavam esse grau, e chegavam de fato à sabedoria plena. Esses eram os mestres iniciados. E Hermes Trismegisto teria sido um desses. Agora, cá entre nós, Grécia herdou isso. Eleusis era um centro iniciático. Samotrácia, que influenciou até Roma, era um centro iniciático. Se diz que Filipe, pai de Alexandre Magno, e Olímpia, sua mãe, se conheceram dentro de Samotrácia, o mistério dos Cabiros. Ou seja, isso houve em vários lugares. Na Índia nem se fala. Essas chamadas escolas iniciáticas perduraram aí na história até que num determinado momento não havia mais, digamos, ambiente histórico para isso. Para quem gosta, por exemplo, de Christian Jacques, que é um romancista histórico de muito nível, eu gosto muito das coisas dele, tem um dos seus livros que ele fala sobre Philae, que é o último dos templos egípcios, a última das escolas iniciáticas egípcias que foram fechadas. Quando já não havia mais como o Egito resistir a tantos invasores, a tanta decadência histórica. Então chega um determinado momento que fecha mesmo, some. Mas
Em certas civilizações isso era público. Na Grécia todo mundo sabia onde ficava Eleusis, todo mundo sabia onde ficava Abidoso no Egito. Mas quando chega a um nível de materialismo muito grande, o conhecimento tem que ser reservado, para que a ambição humana não o profane. Porque o conhecimento, quando é demais, colocado na mão de um homem muito imaturo, é como uma faca na mão de uma criança. Só pode causar danos a ele próprio. Então se reserva o conhecimento. Então isso era uma estrutura, e é uma coisa interessante que vocês vão ver que no Egito não havia nenhuma palavra particular. Podem procurar, vocês não vê nenhuma palavra particular para se referir à palavra religião. Sabe por quê? Não havia um setor da tua vida que era religião. Tudo era. Você vê isso na cultura, você vê nos hábitos do dia a dia, você vê na agricultura, tudo era uma forma de se religar ao divino. Religio, se aproximar dessa unidade, desse ser sagrado. Então não havia nenhuma fronteira. Ah, isso é cultura, isso é economia, isso... Não, tudo era sagrado. Toda a vida no Egito era sacralizada. Tebas, que era uma cidade muito curiosa, né, que havia de um lado a cidade dos vivos, do outro lado a cidade dos mortos, onde havia as tumbas dos grandes reis, dos grandes personagens da história. Era uma honra nascer, viver e morrer em Tebas. Quando uma pessoa cometia um determinado crime, pior do que ser condenado à morte era ser expulso de Tebas. Que morrer em Tebas garantia que a tua vida seria sacralizada. Feliz dos que nascem em Tebas, felizes daqueles que morrem em Tebas. Felizes os que nascem, felizes os que morrem. Ou seja, era uma honra, porque tudo em Tebas era sacralizado. É preferível morrer lá do que ser expulso. Então isso é um pouco da mentalidade egípcia, dificílima da gente entender. Então, se já era difícil para entender para os gregos, imagina para a gente. Já não era mais tempo. Pitágoras, que também teve a sua formação no Egito, teve que fazer uma adaptação para viver dentro da mentalidade da Magna Grécia, que foi uma coisa complicada, ninguém entendia o que ele estava querendo passar. Teve que fazer uma adaptação do pensamento dolorosa e delicada, porque os gregos já não tinham mais condições de entender. Imagine a nossa civilização. Tá? Então o Egito é um mundo que a gente vai demorar muito tempo para chegar a entendê-lo novamente. Caibalion. Como eu falava para vocês, o Caibalion é um apanhado, um conjunto de máximas que foram extraídas tanto de corpus hermético, um corpus significa uma coleção, conjunto de textos herméticos, quanto da Tábua de Esmeralda. Redigidos da forma como a gente conhece, ele foi publicado em 1908, anonimamente, diga-se de passagem. Há uma grande suspeita de que haja aí, por trás, a presença de alguns membros da teosofia, que conheciam profundamente essa tradição. Mas não se sabe quem escreveu esse livro. Ele é uma compilação comentada das 7 leis herméticas. Um belíssimo livro, diga-se de passagem, onde ele vai traduzir isso para uma língua que fica mais fácil da gente entender. Mas as leis são exatamente as que estavam na tradição hermética original. Simplesmente os comentários são do século XX. É um livro publicado em 1908 sob o título de 3 iniciados, os autores. Quem eram os 3 ou se eram iniciados, ninguém sabe. Mas o fato é que é um excelente livro e vale a pena conhecer. E existe bem separado, em itálico e em padrão normal, o que é original e o que é comentário dos seus autores. O Caibalion, então, a palavra Caibalion se diz que tem a mesma origem da palavra cabala, tradição ou transmitir, e vai retratar um pouco do que era essa sabedoria hermética, que era um conhecimento passado de boca a ouvido, como falei para vocês. Princípios aplicáveis ao homem e ao universo. O Caibalion pode ser interpretado astronomicamente, pode ser interpretado psicologicamente, pode ser interpretado por qualquer chave que vocês possam imaginar. Pegam, por exemplo, descendo para uma coisa que é mais próxima de nós, os 12 trabalhos de Hércules. Vocês sabem que ali tem uma chave psicológica de autoconhecimento sensacional, mas vocês sabem também que os 12 trabalhos de Hércules falam da trajetória do Sol, passando pelas 12 constelações do Zodíaco. Tem uma chave astronômico-astrológica também. E muitas outras chaves de interpretação, possibilidades. Então a gente se reduz em geral ao psicológico, que é o que dá para a gente entender. Como eu falei para vocês dessa frase, os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para o ouvido do entendimento. E vamos às leis, enfim, né? Vamos conhecer as 7 máximas herméticas. A primeira delas, bastante conhecida, é o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Clara, evidente e indiscutivelmente a teoria das ideias de Platão. Tem nem o que discutir. Platão se inspira no Egito e nem tinha preocupação de esconder isso. Ele se inspira no Egito.
Quando ele diz, por exemplo, ninguém faz uma cadeira como essa que vocês estão sentados sem primeiro pensá-la. Imagina, o marceneiro tropeçou na madeira, a madeira saiu ajeitando caoticamente, virou uma cadeira. Isso é uma coisa de louco, qualquer um acharia isso doido. Aliás, existe um pensador atual, que é aquele Fritjof Capra, que escreve um livro interessante, que ele fala sobre o universo holográfico. Ele fala exatamente sobre essa impossibilidade das coisas nascerem caoticamente no mundo sem terem vindo de um plano mental, de um plano das ideias do universo. E ele dá um exemplo que eu acho engraçadíssimo. Que ele diz para você jogar um computador seu na escada. E o computador sai batendo nos degraus. Pá, 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 pá. E digamos que você tinha um modelo antigo. Deem aí uma ajudinha para mim para dizer qual é o nome de um modelo antigo e um modelo novo, porque eu não sei. Você tinha um Pentium. Aí, devido a esse acaso do computador ter caído pela escada, ele se rearranjou lá dentro, de uma maneira que quando chegou lá embaixo, virou um Apple de última geração, um Macintosh. É lógico que faria uma fila para jogar computadores nessa escada. E você sabe que isso não vai acontecer, isso é ridículo. Agora, vocês acham que o universo é menos complexo do que o Macintosh? E sofre variações para estados cada vez mais complexos? Aí ele conclui de uma maneira que eu acho muito interessante, muito hermética, que ele diz, olha, nosso século vai passar para a história como um dos mais dogmatizados pela crença no acaso. As coisas evoluem de maneira ordenada para estados cada vez mais complexos e, evidentemente, isso tem que ser pensado em algum plano, que a evolução seria uma realização no plano concreto daquilo que já estava no plano das ideias. A mente cósmica, que os indianos chamam de Mahat. A própria evolução, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que vem de evolvere. Evolvere nada mais era do que desenrolar os papiros para ver o que tinha lá dentro. Evolução seria desenrolar o papiro da mente divina para ver o que foi que ele pensou para o universo. Quanto mais evoluímos, desenrolamos o papiro da condição humana para ver o que está escrito lá e plasmamos no mundo. Então, na verdade, tudo viria desse plano mental. E se projetaria no mundo. E evoluir seria correr atrás desse arquétipo, desse modelo que está no plano das ideias desde o início do tempo. O modelo da condição humana existiria, ainda que não houvesse um único homem no mundo. A ideia do homem existiria. E ela se realiza à medida que o homem vai fazendo ponte entre o céu e a terra. Essa é a ideia do pontífice, do sacerdote. A cabeça no céu e os pés na terra. Ele capta essas ideias e começa a realizá-las em si mesmo. E começa o processo da evolução. E se ele evolui, tudo à sua volta evolui também. Porque as suas obras acompanham o seu porte, a sua estatura, o seu tamanho como ser humano. Se não evolui o homem, não adianta, não vai evoluir nada. As coisas vão se tornar utilitariamente mais modernas, mas não profundamente mais conhecidas. A gente vai ter mais know-how, saber como, mas não vamos saber por quê. Então essa é a ideia do mentalismo, continuando um pouquinho mais com ele. O próprio universo seria uma criação da mente do todo. Fica essa discussão enorme que hoje existe dentro da astronomia, né? O universo está em processo de expansão, num determinado momento ele vai parar de expandir, vai condensar ou não vai continuar expandindo indefinidamente. Tudo estava naquele horizonte, aquela singularidade inicial, aí veio o Big Bang, né? Que na verdade hoje não é mais Big Bang, é Big Inflation. O universo foi inflando dentro de um certo prazo de tempo e expandiu e continua expandindo, depois ele vai encolher de novo. Bom, se você pegar a década pitagórica, Pitágoras é lembrado, por exemplo, na Índia, como Yavanacharya, passou pela Índia, é lembrado no Egito. Pitágoras diz que tudo sai do zero e vai para o 1, e depois tudo volta para o 1 e volta para o zero, que é o número 10. Ou seja, as coisas expandem e depois contraem. É o pulsar do coração do cosmos. E isso é interessante porque isso é uma das coisas mais profundas que tem, por exemplo, dentro da tradição indiana. Dizer que o que mais se assemelha ao universo em nós é o nosso coração, com sístoles e diástoles. Expande e contrai, expande e contrai. E o universo seria assim. Não é curioso, não é interessante? Então o universo teria a sua proposta, a sua ideia no plano das ideias, na mente divina, desde antes de se manifestar uma única molécula, um único átomo. Compreensão desse princípio habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e seu adiantamento. Como seria isso? Dentro da filosofia prática, vida interior é controle da mente. O que significa isso de forma prática? Se tudo que vai ser existe no plano mental da natureza, e a natureza realiza isso, tudo que vai ser na nossa vida também não nasce no nosso plano mental?
Vocês já devem ter ouvido falar da medicina oriental, por exemplo, que fala que as doenças nascem de formas mentais. Determinadas doenças que, por exemplo, geram a decomposição do corpo nasceriam do ódio que decompõe, ou do egoísmo. Problemas cardíacos talvez nascessem de determinados rancores, ressentimentos. Ou seja, a medicina indiana, por exemplo, fala constantemente disso. Ou seja, os nossos padrões mentais, se você os alimenta, vai haver uma brecha de oportunidade onde eles vão gerar fatos na tua vida. E se você não quer que esses fatos se precipitem, mude os seus padrões mentais. Não acredite que aquilo que gera consequências são só atos físicos. A mente gera consequências tão reais ou até mais do que meramente os atos físicos. Atos meramente acidentais não geram tantas consequências quanto uma forma mental que você alimenta ao longo de um prazo razoável. Ela afeta a você e ao mundo. Constantemente estamos sendo afetados por formas mentais que estão por aí pairando na humanidade. De tal maneira que se não tivermos alguma identidade para saber o que é nosso e o que não é, somos pensados, não pensamos. Então, da mesma maneira que o universo nasce do plano mental, o teu universo também nasce. A tua vida também nasce. Então, cuida daquilo que pensas, que será o teu futuro. Tudo que será, nasce agora no plano mental. Esse é o primeiro princípio hermético. Imaginem em quantas dimensões, eu estou simplificando, mas em quantas dimensões poderia ser aplicado isso. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Esse é uma constante, você encontra essa lei manifestada em tudo quanto é tradição que você possa imaginar. E diz o seguinte: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Segundo a tradição hermética, não é idêntico, mas é similar, é correspondente simbolicamente. O que há no micro e o que há no macro. O universo tem correspondências em todos os planos. É interessante isso. Lembram desse bastão, que é o bastão do deus Mercúrio, que nós vimos lá no início? Diz o seguinte: quando você observa que o homem é feito de um corpo físico, de um corpo psíquico, de um corpo espiritual, quando você observa determinadas leis na natureza, vê como elas funcionam e extrai o sentido dessas leis, você pode aplicar em qualquer outro plano que vai funcionar também. Mas se vocês entendem, Platão fala sobre isso. Em tudo aquilo que dá certo, você pode extrair uma lei geral que você aplicaria em qualquer outro lugar. Em tudo aquilo que dá errado, você pode extrair um erro que atropelou uma lei universal. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês que as leis de Newton, que toda ação gera uma reação em sentido contrário de igual intensidade, se aplica no plano psicológico e no plano espiritual, e são as leis do karma. Os teus pensamentos geram também esse retorno. As tuas emoções geram também esse retorno. Uma lei que se abstrai de uma situação num plano encontra similaridade em qualquer outro. Ou seja, quando eu desvendo um mistério da natureza, eu desvendo em vários planos, porque ele se aplica em todo lugar. Vou contar uma historinha bobinha para vocês. Eu adoro historinhas bobinhas, porque em geral são as que a gente mais lembra. Quanto mais bobinhas, mais memorização a gente faz. Nós somos voluntários, vocês sabem, em Nova Acrópole, e a maior parte das sedes que são nossas, nós trabalhamos na construção delas. Nós temos uma sede ali no Lago Norte, que trabalhamos desde a fundação dela, desde cavar as fundações. Quando chegou aquela parte de trabalhar nas paredes, de fazer o reboco das paredes, nós tínhamos 2 ou 3 pedreiros que ficavam trabalhando e rindo da gente, assim, alternadamente, mais rindo do que trabalhando às vezes, e nós em volta, um grupo grande de voluntários imitando o que eles estavam fazendo. Reboco de parede é uma coisa iniciática, gente, vocês sabem disso. Você joga aquela massa na parede, puf, ela cai inteirinha no chão e é um negócio impossível de grudar. E o pedreiro vai lá, puf, gruda. E aquilo foi uma grande dificuldade, um grande trauma na minha vida, que eu ainda estou fazendo psicanálise freudiana para curar disso. Eu olhava o pedreiro, ele ria de mim, jogava aquela parede e ficava. Eu jogava, puf, pof, puf, pof, puf, pof. Até que uma hora eu concentrei, fiquei olhando para ele. Vi a distância que ele ficava da parede, quantidade de massa naquela pá. A força que ele colocava. Memorizei tudo, guardei tudo, anotei tudo, fui lá, distância, quantidade de massa, impulso, distância da parede, tudo, puf, não é que grudou? Olha, eu brindei com champanhe e nem fui fazer outro trabalho, evidentemente, porque eu não tinha jeito para aquilo. Mas vocês percebem que numa situação como essa, um pedreiro será sempre eternamente melhor do que eu para rebocar a parede. Mas isso aí me ensinou coisas para um monte de setores da minha vida. Por exemplo, uma vez estava conversando com uma pessoa que estava com um problema emocional e estava muito descontrolada. E eu fiquei ouvindo a pessoa e esperando. Sabia que eu tinha que deixar ela desabafar um pouco para se acalmar. Mas não podia falar muito porque ia se envolver tanto nas suas formas mentais que não ia me ouvir mais.
Então tinha que ser o momento certo para interferir. Tinha que falar algo que mudasse o seu ciclo mental, mas não tanto que a chocasse. Era uma parte da verdade, não podia ser tanta assim. E nem tão pouca, porque senão não tinha efeito nenhum. Não podia falar com dureza, porque ela se magoaria, mas tinha que falar com firmeza, senão não teria credibilidade. Então eu achei a quantidade certa, a intensidade certa, a hora certa. Puf, grudou. Vocês percebem que daí eu posso abstrair coisas para toda a minha vida. Quem é filósofo pode, pega uma lei, numa situação simples. Vocês percebem que nós, aquilo que nós chamamos de técnicos, de conhecedores na sociedade atual, conhecem uma única aplicação para aquela que eles foram formados tecnicamente. Mas não conhecem um princípio universal a partir daquilo que lhes permite viver melhor a partir disso. Isso é de filósofos. O pedreiro sempre rebocará a parede melhor do que eu. E muitas outras profissões conhecerão aplicações práticas de princípios melhores do que nós, mas um filósofo aprende daquilo até para se relacionar dentro de casa, no trânsito, até para se relacionar consigo mesmo. Ele extrai leis que uma situação são capazes de relacionar. Vocês sabem que a inteligência é a arte das relações. O homem inteligente relaciona. Nós somos exclusivistas, especialistas. Perdemos a capacidade de relacionar. Inteligência é um atributo muito raro no nosso momento histórico, porque exige prática, exige treino. A inteligência é a grande arte das relações. Você aprende profundamente algo, serve para tudo na sua vida. E isso é o princípio da correspondência. Vejam só, falei para vocês que ele é muito recorrente. Se vocês pegam, por exemplo, o princípio da escola, do templo de Delfos, na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, não é a mesma coisa? Do princípio da correspondência, o que é acima a abaixo? E o princípio de Platão, que o homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo, não é a mesma coisa? E se você pegar, por exemplo, o princípio bíblico de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? A mesma coisa. Eu costumo falar do princípio cabalista, que também é interessante, que o nome de Deus, Yahvé, representa, se você coloca na vertical, cabeça, tronco e membros do homem. Ou seja, o homem é o nome de Deus projetado no espaço-tempo. Vocês percebem que é a mesma ideia replicada para tudo quanto é canto? É impossível que tantos povos tenham feito um complô para enganar a gente. Ou será que dá? Para aí deve haver uma verdade do universo, né? Que a gente pode recuperar. Tá? Esse é o princípio da correspondência. O terceiro princípio, é lindo esse, que é vibração. Heráclito, lá na Grécia, falava algo muito parecido, muito depois, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A gente faz um relógio de quartzo e ele funciona por quê? Porque o quartzo vibra. Aquele que trabalha com construção civil sabe que tem que considerar a expansão e a contração dos materiais da sua construção. Tudo vibra. E se diz que o universo, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada nome interno? Nome interno, que era muito usado esse tipo de conceito nessas civilizações mais tradicionais, é o nível de vibração da tua consciência. É o que você realmente é. Imaginem, por exemplo, quando uma moto vira a chave, que faz aquele barulhinho tão tradicional e tão agradável. Some, né? Não sumiu, saiu do nosso espectro auditivo. Saiu da intensidade de vibração que a gente percebe. A mesma coisa é com a luz. Chega um certo aspecto de vibração que a gente já não enxerga mais, mas ela continua. O universo, o nome interno das coisas, tem a ver com o parâmetro vibratório que elas têm. Para a tradição egípcia, a coisa é mais ou menos assim. Ó. Se você pega a matéria e acelera, você vai ter energia. Se você acelera, você vai ter a luz. Se você acelera, você vai ter aquilo que eles chamavam de mistério, do desconhecido. Se acelera, você vai ter espírito. Se você acelera, você vai ter Deus. Acho que o universo, ele se mede pelo nível vibratório em que está. A tua consciência vibra num determinado patamar. Pode ser acelerada, pode ser desacelerada. Teu nome interno, em que nível de vibração a tua consciência está? Porque a matéria densa, ela vibra tão lentamente que parece parada. O espírito vibra tão rapidamente que parece parado. São os dois extremos. E acelerar um ser é simplesmente aumentar o seu nível vibratório. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada, é impune na nossa vida.
Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Daí que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existia um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. Então, o nome interno de cada ser é o nível vibratório em que ele está. Os mantras tentavam reproduzir isso. Por exemplo, na Índia, quando queriam falar o nome dos deuses, os mantras reproduziam o padrão vibratório do nome dos deuses. Por isso que não era para qualquer um, era só um brahmane que era capaz de fazer isso. Era, né? Porque hoje já não temos mais isso. Então, esse é o princípio da vibração. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E evoluir seria acelerar. E daí buscar as coisas com vibrações mais sutis e afinizar-se com elas. Cuidar daquilo que alimenta a tua alma como aquilo que alimenta o teu corpo. Ninguém acha que comer uma comida podre vai ser impune. Comer algo que tem uma vibração muito grosseira no plano mental e no plano emocional também não vai ser impune. Nada é impune. Tudo gera consequências. Nós vamos ver isso já em outro princípio. Quarto princípio da polaridade. Linda a expressão desse princípio. Difícil, complicado, mas muito bonito. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bonito, né? Mas o que significa isso mesmo? Imaginem vocês o seguinte, algo simples como, por exemplo, um termômetro. Se você pega ali um gradiente de temperaturas, o quente e o frio são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Não é isso? Fica difícil dentro de um termômetro você me dizer onde começa o quente e onde termina o frio. Tem que pegar um parâmetro, é o quê? A temperatura do ser humano? Então 36,5 é o ideal, para cá é quente, para cá é frio. Porque assim, olhando o gradiente de temperatura como um todo, não tem quente nem frio. Tá? São simplesmente gradientes diferentes de uma única realidade, que é a temperatura. E quando as coisas estão dentro de uma mesma natureza, de uma mesma substância, e diferentes apenas em grau, não é difícil você reverter uma coisa em outra. Você não pode reverter coisas diferentes, mas coisas de uma mesma natureza podem ser revertidas. Por exemplo, a preguiça em disposição, em atividade, a crítica em sobriedade, o ódio em amor. São coisas de uma mesma natureza, simplesmente de graus, de gradientes, de graus de vibração diferentes. E quando estão dentro de um mesmo gradiente, você pode reverter. Assim como um antitérmico reveste a temperatura de uma pessoa febril. Há um conhecimento que pode gerar no homem aquilo que eles chamam de neutralização. Vamos ver já isso. As coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas em outra. É possível, por exemplo, mudar vibrações de ódio em vibrações de amor. É interessante que eu costumo dizer que essas vibrações, já a gente vai ver isso no princípio da polaridade. A gente conhece bem na sociedade essas oscilações de uma vibração para outra. Mas uma neutralidade que nos coloque num grau mais elevado é raro, em geral não se conhece. Nós vamos ver e entender um pouco melhor isso, por exemplo, dentro do princípio do ritmo. Como é que eu posso transformar o ódio em verdadeiro amor e não em paixão? Porque em paixão é fácil, sabia? As novelas da Rede Globo todas sabem como fazer isso, princípios herméticos. Todo mundo começa se odiando e termina juntos. Em paixão é fácil, agora no verdadeiro amor tem uma certa complicação, mas é possível. É possível. E o próximo princípio, que vocês vão ver que eles estão todos combinados, vai falar bastante sobre isso, que é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A minha avó, que era uma senhora bastante interessante, simplória, mas que tinha um conhecimento de vida que eu achava curioso,
Nunca deve ter ouvido falar que existia o Hermes Trismegisto no mundo, não sei nem se ela sabia que existia Egito. Mas o fato é que ela dizia uma coisa muito interessante: dia de muito riso, véspera de pouco siso. Vocês lembram desse ditado popular? Nós estávamos todos histéricos, aquela criançada infernal. Ela, menino, amanhã vai estar chorando. E eu não entendia nada, que loucura, que tem a ver uma coisa com outra. E você percebe que realmente existe esse gradiente de euforia e depressão. Você oscila um tanto para cá, vai oscilar um tanto para lá, como compensação. As novelas da Rede Globo, eu falei para vocês, são especialistas nisso. Você vê, por exemplo, um casal que numa fase de namoro tem um comportamento muito explosivo de demonstrações barulhentas de paixão. Ele vai com o helicóptero e joga folhetins: eu te amo, minha querida. Esse gradiente de euforia pode se tornar um gradiente, por exemplo, de agressão, de rejeição dentro dos casamentos. Dificilmente você vai encontrar um casal que foi muito sereno e que depois se estapeie. Serenidade é um gradiente de desvio pequeno. O desvio, por outro lado, tende a ser pequeno. As coisas se compensam, é uma lei matemática da natureza. Né? Então, esse princípio do ritmo vai dizer que é muito parecido com as leis de Newton, né? Igual intensidade, mas em sentido contrário. Os desvios tendem a se compensar. Então, a questão do homem que tem ódio não seria gerar uma paixão. Porque a paixão, depois da manhã, deve virar ódio de novo. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas, quando brincam, quando riem, que as brincadeiras são meio vulgares, que geram uma certa euforia, você sente que no final fica uma sensação de amargura? No final da festa você já está com um amargo na boca? É a contraparte, é o princípio da polaridade. A próxima vez que você sentir isso, pode dizer: Hermes Trismegisto. Todo mundo vai te olhar e vai dizer: quem é Hermes Trismegisto? Você vai ter entendido uma parte desse mistério. As polaridades se compensam. Então, para você superar o ódio, não é paixão, é amor. Mas o amor não pode estar aqui no meio do caminho. Sabe por quê? Se você puxa o pêndulo para o meio do caminho... Olha aqui, um pêndulo caiu aqui para mim confirmar. O pêndulo no meio do caminho, ele continua muito, digamos assim, vulnerável. Vai voltar a vibrar. Você tem que ir ao fiel da balança, que não vibra. Você tem que se elevar. Para desenvolver verdadeiro amor que não vibra, você tem que ir acima. Forma um triângulo. Muito parecido com aquilo que vocês montam no Natal, na casa de vocês, no presépio. Que de um lado tem o burrinho, que representa a inércia, e do outro lado o boi ou o touro, que representa a paixão, e lá em cima da manjedoura, o Cristo, né? O equilíbrio, a serenidade. Ou seja, o equilíbrio se conquista num outro patamar, é puxado para cima. E isso aí eles vão chamar de princípio da neutralidade, que é um subprincípio dentro do ritmo. O ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire dessas variações. Se vocês acreditam que houve homens que amaram verdadeiramente a humanidade, para quem é cristão, Cristo, para quem é budista, acredita no Buda, enfim, tantos seres que entraram para a história da humanidade, se esses homens amaram a humanidade, que é provável, como é que o amor deles se manifestava? Não era sereno, sóbrio e duradouro? Não era um amor lá de cima, do fiel da balança? Ou você já viu algum grande mestre de sabedoria: eu te amo, humanidade, jogando folhetim de helicóptero? É sóbrio, duradouro, profundo, garante a si mesmo, não sofre oscilações, não se contradiz, ou seja, vai para o fiel da balança. Não há como acabar com as oscilações, mas podemos minimizar as suas influências sobre nós, que é a neutralização. Nós vamos já ver como é que é isso. O princípio da compensação, sem excessos. Esses dois rapazinhos aqui mostram isso. Um rapazinho e uma mocinha, né? Estão brigando pelo ursinho de pelúcia. Aí você vai lá e tenta conciliar a briga. Como é que você vai conciliar essa briga se você também deseja o ursinho de pelúcia para você? Vai ser uma terceira pessoa brigando pelo ursinho de pelúcia, você não vai conciliar. Mas se você superou os teus desejos, superou essa necessidade de experiência, se você é um adulto maduro e equilibrado, você subiu um degrau, você neutralizou os desejos desse patamar. E agora pode harmonizar lá embaixo. Entendem essa ideia? Ou seja, eu já não desejo mais o ursinho, eu superei essa experiência. Então a minha consciência pulou para o próximo degrau. Eu posso harmonizar as oscilações lá de baixo. Se eu superei. Agora, se toda a minha necessidade de experiência está nesse patamar, se eu sou uma criança, eu não vou harmonizar esse conflito. Eu vou ser uma terceira força brigando pelo ursinho. Isso é o princípio da neutralização. Só tem uma forma de você neutralizar os conflitos de um patamar. Porque esses conflitos, essa oscilação faz parte da lei. Você não pode cancelar a lei. Mas você pode se colocar num outro patamar, para já não ser mais atingido por aquela lei naquele patamar.
Vai haver outras leis aqui, então você vai cada vez mais subindo e neutralizando até que nenhum desejo te atinja, até chegar à sabedoria. A neutralização significa crescer para dominar os fatores que estão te atingindo nesse patamar. Passar por um outro patamar de consciência. Neutralização já não há mais aqui nada que eu deseje. Então essa superação de um determinado patamar de experiência te faz poder conciliar esses conflitos. É uma ocasião, nós tínhamos um professor, faleceu há coisa de uns 5 anos atrás, que trouxe o Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Echenique. Ele dizia uma coisa muito interessante, que a natureza, a geografia terrestre tem cumes e vales. Mas lá em cima existe um sol, que pelo menos para o nosso ponto de vista está constante. Ele não está oscilando, ele está paradinho lá, observando a geografia terrestre. E a tua consciência tem algo de solar e tem algo de terrestre. Se você se identifica com a Terra, não tem jeito, você vai ficar subindo e descendo, vai ter cumes e vales. Mas se você se identifica com aquilo que em você é solar, o teu corpo vai continuar subindo e descendo e você já não identifica mais. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e diz, olha, o meu corpo hoje está estourado, mas eu estou bem. Minha psique hoje está doida, mas eu estou bem. Ou seja, lá embaixo. E quando você não dá muita atenção a essas vibrações, você vai tornando elas mais suaves. Como criança. Já viram criança quando dá birra e você olha para ela? Piora ou melhora? Muito! Aí é que o escândalo fica feio. Você faz de canto que não está ouvindo, ela vai serenando, não tem eficiência, não tem eficácia, não está resolvendo. Então você identifica acima e aqui embaixo vai serenando as oscilações. Agora vamos para o 6º princípio. Causa e efeito. Causa e efeito é tipicamente a lei do karma. Tá? Que de uma certa maneira tem a ver com a polaridade que a gente acabou de ver também. Lei do karma, que para a Índia é mais ou menos definida nos mesmos termos, e diz o seguinte, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, se você quer mudar o futuro, gere agora causas diferentes. Helena Blavatsky costumava dizer, não adianta você pedir aos deuses para te pouparem das consequências cujas causas você já gerou. Porque se existem deuses, eles se tornaram grandes por respeitar as leis da natureza, e nem eles podem contra o karma. Agora, o mais simples dos seres pode mudar as causas, que não lhe farão sofrer as mesmas consequências de novo. No campo das causas, todos temos poder. No campo das consequências, não mais. O que a Bíblia cristã fala sobre isso? A semeadura é livre, porém, a colheita é obrigatória. Não é isso? Se você semeou trigo, não chore na hora da colheita porque você queria soja. É trigo. Agora, você é livre para, na próxima semeadura, plantar o que você quiser. No terreno das causas, somos livres. No terreno das consequências, somos condicionados. E se entendemos isso, temos uma sensação de liberdade e autonomia, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam aquelas que a gente sonha para o nosso futuro. E podemos começar a fechar circuitos na nossa vida. Isso é muito interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês. Num determinado momento da vida, onde você está passando por uma situação difícil, você lembrar perfeitamente qual foi o momento que você gerou aquela necessidade de experiência. Qual foi a postura, qual foi a birra, qual foi a teimosia, qual foi a postura tua diante da vida, cuja consequência é aquilo que você está vivendo. E perceba que você pediu para viver aquilo para crescer. Aí a culpa não é de ninguém, não transfere a culpa para terceiros, quartos, nem quintos. Você está vivendo aquilo, não há culpas, aliás. Você está vivendo aquilo como processo pedagógico, como consequência daquela atitude. Epíteto, que é um filósofo romano, dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, as coisas são uma consequência natural das causas que você gerou livremente. E não tudo segue uma cadeia, né? Toda ideia, todo pensamento, todo sentimento gera efeitos. E aí tem essa frase do Einstein que é interessante. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Eu quero que a minha vida mude. E o que você continua fazendo? A mesma coisa. Qual vai ser a consequência? As mesmas. Todo ano, no ano novo, aquele réveillon bonitinho, nós brindamos, refazemos o nosso projeto para o ano. E continua agindo do mesmo jeito que o ano velho. Não vai conseguir os seus projetos do mesmo jeito. Não gerou causas. Não atuou sobre as causas. Gerou uma fé supersticiosa em consequências que caem do nada. Que é a ideia de sorte que a gente tem. Como assim sorte?
Nós realmente acreditamos que saem coelhos de cartola se você não tiver colocado um coelho lá dentro, antes. Bom, isso é fanático, isso é infantil. Saem coelhos de onde você colocou coelhos, quando você está colocando o coelho. Tá? Então, evidentemente, com as mesmas causas advirão os mesmos efeitos. E, por fim, concluindo, né, o 7º princípio hermético, que é o princípio do gênero. Gênero que vem de generare, gerar, que dá nascimento a tudo nos 3 planos do universo. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, gênero não tem a ver com sexo, gente. Gênero é sexo quando se projeta no corpo físico de seres humanos ou de animais. Gênero pode estar no plano emocional, gênero pode estar no plano mental. 2 ideias se combinam e geram uma consequência. 2 emoções se combinam e geram uma consequência. O yin e o yang, o tao, são uma demonstração do princípio do gênero. Tudo que se gera, se cria dessa forma. Ele vai falar que gênero significa gerar no plano físico, procriar no plano mental ou criar no plano espiritual. O princípio do gênero te permite ser original, captar ideias novas no plano espiritual. Te permite gerar novas combinações de ideias antigas no plano mental. E te permite gerar novos corpos físicos no plano físico. Mas ninguém cria nada novo se não sabe lançar mão do princípio do gênero. E nós só conhecemos a sua aplicação física. Nenhuma criação é possível sem esse princípio. Aqui, Ísis, Osíris e Horus, né? Uma demonstração do princípio do gênero. Agora é interessante, o princípio do gênero aí lembra um pouco do mentalismo, né? No plano mental geramos realmente muita coisa daquilo que vamos viver. Agora é muito interessante quando ele fala sobre o gênero mental. Vocês sabem que a sua mente tem masculino e feminino? E que se você quer criar algo novo, você precisa estar atento a isso? Ele usa o exemplo do ovo do cuco. Já ouviram falar que esse passarinho tem um estranho hábito, muito esperto, de ir no ninho de outros pássaros, colocar para fora os ovos todos que estão lá e colocar os dele? Para os outros passarinhos chocarem o ovo dele? Aí nasce aquele passarinho super estranho e os bichinhos não entendem como é que foi aquilo, né? Eles chocam os ovos de outro pássaro. Né? A esperteza, aliás, diz que o homem é uma sintaxe da natureza. Né? Tudo que acontece em algum lugar da natureza acontece no homem. Que é como se ele fosse um produto. Teilhard de Chardin fala muito sobre isso. Um produto, uma sintaxe de tudo que a natureza elaborou até aí. Ela sintetiza isso tudo na criação humana. Então, imaginem vocês o seguinte. Uma ideia surge na sua mente, um flash, puff. Aí você pega aquela ideia e começa a alimentar, desenvolver, trabalhar. E como você desenvolveu, trabalhou, você tem a impressão de que você criou. Você é a mãe, cresceu no seu útero. Mas o elemento que fecundou não foi teu, às vezes. Às vezes foi uma ideia do inconsciente coletivo, às vezes foi uma manipulação de alguém. Muito sutilmente chega em você e joga uma ideiazinha desse tamaninho. Aí você cria um ninho para aquilo, alimenta, cria, choca o ovo do cuco, desenvolve. E como você cuidou e deu à luz, você tem a impressão, eu sou a mãe, é uma ideia minha. Mas a fecundação veio de elementos externos. De onde nasceu a ideia e deu origem a tudo isso. Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, eu estou chocando o ovo de cuco. Estou chocando ideias que não são minhas. Isso ele chama de mente masculina e mente feminina. Cuidado! Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas você mesmo captou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? Isso é o mecanismo mais comum para se usar para indução e manipulação. Como quem não quer nada. Uma ideiazinha. Aí você pega aquilo e faz todo um desenvolvimento. E aquilo te parece teu. Mas no fundo você desenvolveu um ovo de um outro pássaro, de um cuco. E isso é muito comum dentro da sociedade. Você está cheio de pessoas que têm opiniões políticas, que têm sentimentos de ódio por um, amores por outros, personagens públicos. Você vai perceber que aquilo não é deles. Eles não têm nenhuma razão para ter aquilo. Não pensam daquela forma, não tem nenhuma reflexão própria que gerou aquilo. Desenvolveram um pensamento que foi insuflado pelo coletivo. Vocês percebem? Quão pouco das nossas ideias são nossas? Quão pouco dos nossos sentimentos são nossos? Só para poder, uma pequena brincadeira, mas que eu acho interessante, que eu sempre me recordo, quando eu era pequena, tinha meus 10 anos de idade, já morava aqui em Brasília, um dia eu fui para a aula e cheguei lá, a escola estava fechada, eu não tinha aula aquele dia porque tinha falecido Juscelino Kubitschek. Aí eu voltei para casa e encontrei um coleguinha meu no meio do caminho, da 5ª série também, vinha saltitante, eu cheguei para ele e disse, olha, não vai ter aula hoje. Ele me olhou, por que não vai ter aula?
Falei, ué, porque morreu Juscelino Kubitschek. A cara dele... Aí ficou consternado. Era pura dor. Aí de repente ele levantou para mim e perguntou assim, ele era da 5ª série? Toda vez que eu vejo uma pessoa demonstrando rejeição, paixão, ódio por personagens, eu lembro do Juscelino da 5ª série. A pessoa não sabe nem do que está falando, não sente realmente nada por aquilo. A gente usa os sentimentos e os pensamentos como entretenimento. Nenhum deles é nosso. É só para dar um chantilly, para dar sabor à vida. Não são teus. E sentimento não é brincadeira. Se você brinca com os sentimentos, nunca os terá, serão sempre emoções superficiais. O que você realmente ama? O que realmente te provoca dor? O que realmente você pensa dos outros seres humanos? Você refletiu sobre isso? Você criou isso? Senão você só teve a mente feminina. O princípio da geração não funcionou ainda. Você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia tua é realmente tua. E assim você não tem como realizar a tua identidade. Dar o teu recado ao mundo. Dizer a que veio. Que isso é possível quando você cria a sua própria identidade. Fecunda a sua própria mente. Entendem essa ideia? Isso para mim ficou como um ícone. Sentimentos e pensamentos coletivos são o Juscelino da 5ª série. Porque realmente é muito assim. Muito pouco temos de autêntico. Muito pouco que realmente comunica ao mundo aquilo que viemos comunicar, nossa verdadeira identidade. E por último, existe uma recomendação final no Kybalion, que eu acho muito bonito, que nada mais é do que aquela frase de Helena Blavatsky que diz, honrai as verdades com a prática. Ele diz o seguinte, guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Só acessaremos a sabedoria do todo quando nos integrarmos a ele. O conhecimento é, como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Ou seja, conhecimento gera compromisso. Se você não quer se comprometer com a vida, com a humanidade, com a sua própria vida, não queira conhecer. É melhor não saber. É como você imaginar que você sabe nadar e passa por uma piscina e tem uma pessoa se afogando. Você tem responsabilidade de ajudar aquela pessoa. Se você não sabe, não. Seriam 2 se afogando, não tem nenhum sentido. Conhecimento gera compromisso. E se você quer o conhecimento, queira o compromisso. Porque só tem esse sentido. Conhecimento sem compromisso é vaidade. E você jamais conhece de fato as coisas antes de se comprometer com elas e vivê-las. Essa é a base, a máxima, digamos assim, a advertência que Hermes Trismegisto deixa para as gerações futuras. Cuidai-vos de não viver aquilo que conheces. Honrai as verdades com a prática. Bom, basicamente, como falei para vocês, esses são os elementos para vocês conhecerem mais ou menos do que se trata. Essas 7 pequenas frasezinhas, segundo Hermes Trismegisto, organizam o universo manifestado. E o profundo conhecimento delas nos permitiria entender as leis gerais com as quais interagimos naquilo que chamamos de vida. Porque o universo é todo interligado de leis, todo conectado por uma lógica, todo organizado pela inteligência. Não existe caos no universo, nem ele é desejável. Houve um matemático, Henri de Poincaré, que ele dizia, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Isso também é muito hermético. Aquilo que não entendemos, dizemos, é casual. Mas ali atuam leis que ainda não conhecemos. À medida que conhecemos, comprometermos-nos com elas. Bom, isso é basicamente, lembro a vocês que Egito é uma das matérias que a gente estuda logo no primeiro nível do nosso curso de filosofia. Somos um trabalho voluntário, a Nova Acrópole se preocupa em passar adiante uma filosofia vivencial, prática. Então a ideia é que todas as nossas palestras sejam uma pequena amostra daquilo que desenvolvemos dentro do nosso curso de filosofia. Quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer com mais tempo o Egito, logo no primeiro nível na disciplina de ética, que a ética egípcia é muito interessante. E ajuda muito a entender o espírito verdadeiro da ética, conhecer como pensavam os egípcios. Convido vocês, lembro que teremos uma abertura de turma essa semana, na 4ª e na 5ª-feira. As aberturas de turma são bem espaçadas, então não percam essa oportunidade de vir conhecer aqueles que ainda não estão com a gente. De vir assistir a uma primeira aula, fazer uma experiência. Todo filósofo tem amor ao conhecimento, venham saber do que se trata. Tenho certeza que quem gosta de uma palestra como essa, em plena sexta-feira, tem potencial de filosofia. Tá? Venham conhecer. E é isso, aí abro para perguntas. Você falou assim, em relação
a questão das, por exemplo, determinadas debilidades, assim, eu fiquei pensando, existem coisas que muitas vezes prostram a gente, e também a atenção que a gente dá a isso, aquela lá, o exemplo da criança, né, brigando, se você entrar no mesmo nível dela, você vai entrar ali e puxar o ursinho também. Mas, por exemplo, assim, se tudo é criado pela gente, eu acredito nisso também, mas a gente ainda não descobriu o que está criando determinada coisa. Mas, por exemplo, se eu sou afetado por uma enxaqueca, por exemplo, e aquilo me prostra, e eu fico com dificuldade de sair daquilo, é porque eu estou dando atenção demais àquilo ou não, sabe? Eu estou dando um exemplo bem físico, assim, mas assim, em relação a qualquer outra coisa, né, que está te prostrando. Cada caso é um caso. Quando você tem um mal físico, como por exemplo uma enxaqueca, que é uma dor intensa, durante a enxaqueca não tem muito o que filosofar, é realmente se cuidar. Mas saindo dela, fora do ciclo da enxaqueca, você pode tentar entender quais são os gatilhos que te levam a determinadas formas mentais que desenvolvem os sintomas. Eu conheço várias pessoas que têm enxaqueca e que algumas já chegaram a essa conclusão. Determinadas formas mentais, determinadas emoções são gatilho da enxaqueca. Eu aprendi a lidar com isso. Quando começa a aproximar isso, eu desvio a atenção. Porque se acreditamos que a maior parte dos males físicos tem uma origem psicológica, isso até a ciência hoje já sabe, os males psicossomáticos, podemos às vezes nos poupar de muitas coisas e às vezes contornar coisas desagradáveis sem recorrer a medicamentos. A medicina ayurvédica na Índia é especialista nisso, né? E aí, no nível psíquico mais ainda. Essas formas emocionais surgem toda vez que cruzo com tal obstáculo. Porque eu não sei lidar com esse obstáculo e a resposta sempre é essa. No meio da crise é sobreviver. Se você está colérico, você não vai fazer filosofia. Mas amanhã, quando a cólera passa, pensa por que esse objeto te provoca cólera. E aprende a ter uma resposta mais adequada àquilo. Começar a buscar os gatilhos, porque na verdade você diz, eu não sei porque vivemos certas coisas. Segundo o hermetismo é muito simples, vivemos certas coisas porque precisamos vivê-las para crescer. Você chamou esses acontecimentos da sua vida. Porque vivendo você pode crescer, esses acontecimentos são uma representação externa de algo que você precisa ver dentro. Se faz essa síntese, muitas vezes supera. Era a medicina, né, de Serafes, depois de Asclépios na Grécia. Todos dormiam no templo de Serafes e sonhavam com as causas do seu mal. Porque se você não vai às causas, não adianta atuar sobre os efeitos. Aquelas causas vão perfurar em outro lugar e vão gerar outro mal, que elas precisam se manifestar. Você ia perguntar algo? O nome do autor e o título do livro árabe? Ah, sim, ele é chamado em português de Ibn Tufail, que se chama O Filósofo Autodidata. Historinha curiosa. E como o homem chega ao nível de mística, de ver a Deus partindo da observação da natureza. É claro que não é tão simples quanto mostra o livro, né? Aquilo que ele mostra numa vida é uma coisa um pouco longa, mas o processo é muito inteligente. Mostra que é possível e é da natureza do homem, através dos acontecimentos, chegar ao mais alto grau de consciência que um ser humano pode chegar. É um belo livro, bem interessante. Eu gosto de citar essas obras para vocês perceberem que a filosofia, o amor à sabedoria, esteve com o homem em todos os tempos, em todos os locais. Isso é um livro árabe do século XII. Muito, muito bonito. Pode falar. Sobre essa questão do gênero, que falou da mente feminina e masculina, não ficou muito claro também essa relação com sentimentos e pensamentos não autênticos. O que seria o feminino? Pensamentos e sentimentos não autênticos é aquilo que teve alguém e colocou a semente lá. A semente não é tua. Você trabalhou para o desenvolvimento dela, adubou, fertilizou, e quando nasce a planta se diz, é meu filho. Não é, quem colocou a sementinha lá não foi você. O masculino é a sementinha, tanto do plano mental quanto do plano astral. É sementinha. E o feminino é o útero que desenvolve, dá vida, alimenta, dá a luz àquilo. Quem foi que pôs a sementinha ali? Às vezes uma pessoa passa por você minutos, ela consegue te infiltrar um sentimento ruim, um pensamento negativo. Depois você passa ali 2, 3 dias elaborando aquilo e não percebe que partiu daquela fagulha. Às vezes é uma pequena crítica, uma maldadezinha, né? Você viu tal coisa? Pronto, não fala mais nada, só se viu tal coisa. E você passa uma semana com raiva. Já viram isso? Sementinha. E fui eu, não foi você. Você só alimentou. A semente não é tua. Existem teóricos
que dizem que a nossa civilização está passando de um modelo neurótico de relacionamento para um psicótico, quando a lei depende do prisma de quem vê. O que você acha disso? Eu acho que é bem provável, porque nós vivemos uma tendência à relativização de tudo. Hoje é muito difícil você falar, por exemplo, de certas coisas dessas sem que haja uma pessoa ou outra que diga isso eram só os egípcios que pensavam assim, isso é relativo, isso para mim não vale. O desconhecimento de leis gerais, de princípios gerais e tudo interpretado através de uma subjetividade torna impossível que o ser humano aprenda do passado. Então nós aprendemos o passado para construir aviões, para construir automóveis, para construir prédios, para construir homens, não. Achamos que podemos fazer sozinhos. E que aquilo que é bom para o Hermes Trismegisto não é bom para mim, tudo é relativo. Eu comentava com os meus alunos, um dia desses aqui mesmo no lago, que eu comentava que uma vez uma pessoa foi numa palestra minha, onde eu falava das virtudes do herói, e dizia, olha, essas virtudes são muito relativas. Até a lei da gravidade é relativa perto de um buraco negro. Eu acredito, mas eu não sou um buraco negro, eu sou um ser humano. A lei da gravidade é muito absoluta para mim, se eu me atirar pela janela, eu vou ver. Então, homens é o que sois, como dizia Chaplin. Então, como homens, há leis que para nós são gerais. Da mesma maneira que os princípios da aerodinâmica para uma nave, para um automóvel, os princípios herméticos para um ser humano. Esses princípios que ajudam a construir o homem. E um que tem uma frase muito interessante que ele fala sobre isso, que é mais fácil você partir do zero e construir uma nave que te leve à lua, do que partir do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Excessiva relativização dos valores humanos, todo mundo quer aprender tudo. A consertar um televisor, você vai fazer um curso técnico. A construir um aparelho, você vai a um curso superior. Mas para construir a sua própria vida, um menino de 12 anos acha que sabe e não aceita palpites de ninguém. Não é assim? E tudo é relativo. É muito complicado, muito complexo você construir alguma construção humana, porque todo ser humano vai ter que começar do zero. É como se você todos os dias amanhecesse com uma amnésia e tivesse que construir a sua vida no prazo de um dia, sem considerar tudo que você viveu anteriormente. É como se as nossas gerações fossem assim. Amanhecessem todas com amnésia e começassem sempre do zero. Lidamos com certos elementos que talvez já haja uma experiência de vida aí que poderia ser herdada. E nós começamos sempre do zero. Com uma animalidade, com uma brutalidade que já éramos para ter considerado, não é? E continuamos sempre no mesmo ponto. Tá? Isso é um fato. Nós vamos quase que passando por uma sociedade esquizofrênica. Tudo gira à volta de si próprio e todas as coisas são feitas para atingi-lo particularmente. Tudo tem a ver com o pessoal. Tudo é pessoal. Nada é universal. Não somos capazes de ver nada que se refere à humanidade como um todo. Tudo é pessoal. Isso é uma excentricidade. É como se fosse o princípio da polaridade, a perda do centro. Uma excentricidade que vai se tornando cada vez, o pêndulo vai vibrando tanto que perde o contato com o centro. É um tipo de patologia quase que coletiva no nosso mundo. Você vê isso como arquitetado por alguma entidade, alguma coisa assim? Não, eu vejo necessidade de experiência dos seres humanos. Vão ter que sofrer um pouquinho. Nietzsche, num livro chamado A Genealogia da Moral, ele diz que a natureza só tem duas maneiras de fazer você aprender alguma coisa. Ou através da reflexão, que você pode, mas se você não quer, através da dor. A dor é uma forma de gravar com ferro e fogo as verdades da natureza que você não quer ver. Necessidade de experiências do ser humano escreve a história. Você precisa viver um materialismo muito grosseiro, vai ter que vivê-lo, como é que a gente vai evitar? Aquelas pessoas que são um pouco mais maduras, às vezes, percebem isso em relação aos filhos. A mãe chega com uma filha numa festa, a filha nem entrou ainda na festa, ela olha, ih, minha filha vai se interessar por aquele rapazinho ali, e vai se dar mal. Ela nem saiu do carro. Percebe o conhecimento da natureza humana que é previsível as cabeçadas, entre aspas, que vai ter que dar. Mas nenhum sábio olhando para a humanidade deve dizer isso. E com esses gostos, com esse egoísmo, porque egoísmo é um negócio que torna o homem muito previsível. É que nem o cachorrinho correndo atrás do rabo. Egoísmo torna o homem previsível. Ele vai correr através de benefícios pessoais. Até a personalidade se dissolver, ele vai correr atrás de benefícios pessoais. Enquanto não esgotar isso, não passar para um outro patamar de interesse, não neutralizar, não passar para um outro degrau, é mais ou menos previsível que vamos viver. É uma lei da natureza humana para evoluir. Depende de quando cada um de nós vai querer desenrolar esse papiro. O interessante nisso é que regride, depois progride, é uma coisa assim que não tem muita lógica. Né? É entre aspas. Você tem que perceber que não podemos ser nem pessimistas nem otimistas. Né? Imagina uma grande senoide. Tchum, tchum, tchum. Se você pegar o ponto mais baixo agora e o ponto mais baixo lá atrás, parece que subiu um pouquinho. Mas o problema é que a gente está no ponto baixo.
Agora, cuidado para vocês não considerarem que tudo, sei lá, o Egito teve sábios maravilhosos. Vocês acham que todo mundo que estava vivendo no Egito era sábio? A Grécia teve Sócrates e Platão. Vocês acham que todo mundo era Sócrates e Platão? Se fosse assim, não teriam matado Sócrates. Então, quando a gente conhece um pouco da história, percebe que havia um nível de barbárie que, medianamente, a gente cresceu um pouquinho. Só que o processo de crescimento é lento. Você cresce depressa? Eu cresço? Ninguém cresce. Crescer como ser humano é lento. Que aí exige uma certa paciência com o ser humano e com a humanidade, né? Porque é uma senoide bem assim, lenta. Se você pegar na média 3.000 anos, o ponto baixo, estava Átila jogando as criancinhas lá no poço para os lobos devorarem, né? Hoje tem quem faça isso? Tem, mas não é todo mundo. A maioria ficaria indignado. Já é moralmente condenável. Naquela época não. Criança do inimigo tem que jogar para o lobo. Não tinha. Como média, a humanidade não se escandalizaria com isso. Mas é um pouquinho assim, ó. A mesma velocidade que crescemos nós. Mas não podemos abrir mão de crescer. Entende? É bom de vez em quando você pega bons romancistas históricos, o próprio Christian Jacques é assim, Steven Pressfield, ele tem um livro muito bonito, que chama Tempos de Guerra, que ele conta como era a Grécia no tempo de Sócrates. Gente, era dureza. Não pensa que todo mundo era sábio na Grécia? Tinha sábios, mas não eram tantos assim. Já passamos por momentos muito duros. É que considerar isso e ter uma certa lucidez, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Progredimos, mas um pouquinho assim, é lento. É muito difícil pensar assim, porque as coisas acabam cegando os nossos olhos. De tanta barbaridade, tanta crueldade, a gente acaba vendo que só o lado lamentável da humanidade. Com certeza, porque até a nossa indignação já é um sintoma positivo. Não devem ter sido tantos assim que se indignaram com Sócrates tomando a cicuta. Hoje você tem uma boa quantidade de humanidade indignada com o Estado Islâmico, por exemplo. É assim, ó. Temos que ter paciência com nós mesmos e com a humanidade. Acreditar na humanidade, acreditar em nós mesmos e não deixar de trabalhar. Porque para isso viemos. Isso é nosso sentido na Terra. Trabalhar para a nossa evolução e a evolução da humanidade. Perder a esperança no ser humano é o pior que pode acontecer ao homem. Não tem chance. Não cresce nem ajuda ninguém a crescer. Né? Então, o pessimismo é uma falácia, tem que ter cuidado com isso. Mais alguma dúvida, gente? Eu fiquei pensando, assim, depois que você falou sobre o primeiro princípio, que, não sei, ele pareceu o principal e eu fiquei imaginando se ele é mais forte do que os outros, que é o do mentalismo. Na verdade, de uma certa maneira, você tem razão. Tudo pode ser compactado dentro do mentalismo. É porque eu fiquei pensando, se eu tenho, por exemplo, a causa e o efeito, eu tenho uma causa, mas eu consigo antever a consequência. E aí, através do mental, eu consigo mudar a consequência porque eu já antevi ela. Então, será que seria ele mais forte assim, do que todos os outros e, na verdade, engloba já tudo? Você vai ver que se você ler o livro, eles passam um bom tempo falando sobre isso. É a única forma de você entender que Deus, que era um uno, criou o universo, é que seja uma criação mental. Seja ilusória. Porque se ele é o uno, ele não podia criar nada. Porque se ele criasse nada, ia ter dois. Se ele criasse alguma coisa, ia ter dois. Ele e o outro. E ele deixava de ser uno. A única forma que ele pode criar alguma coisa é criar como forma mental dentro da mente dele. Que aí as formas mentais aparecem que nem as coisas do mundo. Então, toda a realidade do universo manifestado seriam imagens dentro da mente divina, que os indianos chamam de Mahat. Tanto as coisas quanto as leis que as regem. É um universo criado com uma finalidade, não é casual, mas é todo ele ilusório. A realidade é eterna. Só o fato das coisas serem transitórias já prova que elas são sombras, segundo essa tradição. Transitoriedade é sintoma de ilusão. Aquilo que é não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço. Então, todas as outras leis se encaixam nisso. Tudo isso está acontecendo dentro da mente de Deus. Mas para que você supere, é que nem quando vocês, quando eram pequenos, jogavam War. Eu estou ficando já um pouco passada da moda, eu não sei. O War é um monte de países índios, você estava jogando, você estava em guerra. Você percebe que aquilo é uma ilusão, você não estava em guerra com ninguém, é só um jogo. Mas para você vencer o jogo, tem que obedecer às leis dele. Senão você não sai dele vitorioso, não é isso? Isso é um jogo dentro da mente de Deus, mas um jogo que tem leis. Se você quer superá-lo, tem que entendê-las e triunfar sobre elas. Saber se enquadrar nelas e superá-las. É um jogo, mas um jogo ordenado. Um jogo dentro da mente de Deus. E a grande ilusão é o mito da caverna de Platão. São sombras. Então, de uma certa maneira, tudo está aí. Isso é mental, o universo é mental. Aí você fica sabendo o quanto a tua vida também é mental.
Surge das tuas posturas mentais diante do mundo. Aí você encontra a causa de todas as consequências que são fatos na tua vida. Em formas mentais que você teve em determinados momentos que chamaram a necessidade daquela experiência. Leiam um livro, vocês vão gostar. É muito interessante. Dos melhores livros que já li. O Caibalion. Sensacional. Perto do que ela falou, assim, que eu percebi, é que todas essas leis, na verdade, não é uma que funcionaria sem a outra, como se as 7 fossem Isso. uma coisa só, né? Estão todas encaixadas e misturadas. Você viu que é difícil até você explicar o ritmo sem explicar a polaridade. E, enfim, elas estão todas amarradas e a polaridade vai gerar causa e efeito. Elas estão todas amarradas. E tudo encaixado dentro da mente de Deus. São os princípios com que funciona o pensamento divino. Na verdade é isso, é a lógica de Deus. Porque a lógica não é o princípio do pensamento humano, são os princípios com que funciona o pensamento divino. Você pode falar quem que falou aquilo que você falou que Deus seria uma linha que unia... É difícil você saber quem falou, porque isso está nos Vedas, é o princípio do Sutratma. E os Vedas, bom, dizem que foram escritos por Vyasa, né? Mas quem é que vai saber? Os Vedas são um pouquinho antigos para a gente saber a autoria. Mas é um princípio védico. É um conceito chamado Sutratma. S-U-T-R-A-T-M-A. É o fio que passa por dentro de todas as contas do colar. Mais alguma dúvida, gente? Bom, agradeço muito a presença de vocês e peço que não saiam sem levar um folhetinho para vocês olharem com carinho toda a programação, abertura de turmas, futuras palestras. Eu estou sempre por aqui, todas as semanas. Garanto que vocês sempre vão encontrar aqui um bom papo, algumas coisas interessantes. Para um filósofo não existe coisa melhor do que filosofia.